E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e diz a teu senhor: eis que aqui está Elias. Glória a Deus. Então nós vemos aí que Deus envia então ali uma correção através de um juízo sobre a terra, sobre os deuses, né, que eles adoravam ali em Israel, a parte do norte, governado por Acabe e sua esposa Jezabel. Então esse juízo vem em forma de uma seca de 3 anos e meio. Então após os 3 anos de seca, então nós vamos ver nessa lição falando sobre a seca em Israel. Vamos passar então falando mais sobre essa seca. Nós vamos ver que essa seca que houve ali em Israel foi o juízo de Deus sobre a idolatria de Israel, e Deus precisava tomar algumas providências durante esse período. Nós vamos ver que primeiro ele fez isso, que ele precisava provar então que ele, Deus, verdadeiro Jeová, era maior que Baal, que Azera, que Moloque, que qualquer outro Deus adorado por aqueles que deveriam adorá-lo e não estavam fazendo. Outra coisa, Deus precisava livrar o seu servo Elias, também os 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, e também ali os 100 profetas de Deus. Deus precisava guardá-los, protegê-los dessa seca. Esses 100 profetas, nós sabemos que Deus levantou Obadias para cuidar deles, com pão e água durante esse período dessa seca. Estavam escondidos para não morrerem, porque Jezabel e Acabe já tinham mandado matar os profetas, todos os profetas de Deus, para poder ficar apenas os profetas, 400 profetas de Azera ou Azerá, e os 450 profetas de Baal. Então 100 profetas foram escondidos por Obadias e sustentados por ele. E no caso de Elias, Deus envia Elias para o lugar onde ninguém poderia achá-lo. Qual lugar que ninguém pensaria que Elias iria? Para a sua própria terra. O ribeiro de Querite ficava exatamente lá nas terras de Gileade, né, que era exatamente a terra de Elias. Então todos iriam procurá-lo em qualquer parte, menos ali. E os 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, nós não sabemos como Deus os resguardou da seca. Mas é evidente que se Deus cuidou de Elias, cuidou dos 100 profetas, é evidente que Deus também cuidou desses 7.000, senão eles teriam morrido durante a seca, né? Muitos devem ter morrido, aí principalmente os mais velhos, os doentes, os enfermos e crianças também. Muitos devem ter morrido. Uma seca de 3 anos e meio é coisa terrível. Então, outra coisa, Deus precisava fazer com que o povo comparasse então entre os deuses da terra e o Deus legítimo. Isso faria com que eles pensassem, começassem a comparar. Então, será que... Mas não diziam que Baal é que dava chuva, que dava colheita, que tinha o orvalho da terra aí? Então, mas o que está acontecendo? Não tem chuva nem orvalho. Cadê o Baal? Vamos esperar que o Baal morre aí no inverno, mas ele ressuscita na primavera. Vamos esperar 6 meses aí. Esperado. Cadê o Baal? Não acordou, está morto. Vamos esperar mais 6 meses. Está morto. Mais 6 meses, está morto. Mais 6 meses, está morto. Então 3 anos e meio esperando o Baal acordar e nada do Baal acordar. Mostrando então ao povo que o verdadeiro Deus é que dava chuva, que dava abundância para eles, e não Baal e nem Azera. Mas também Deus precisava alimentar e cuidar então de Elias para que ele pudesse ser usado aí para demonstrar ao povo a superioridade de Deus. Então,
Deus preservaria Elias e cuidaria dele, o alimentaria durante esse período. Deus ainda iria usar Elias para desafiar os profetas de Baal, matar os profetas de Baal e os profetas de Azera também. Eram 850 profetas no total. Deus ainda usaria Elias para fazer um desafio e provar definitivamente para aquele povo que só o Deus legítimo, Deus Jeová, é que é realmente Deus. E o povo teria que reconhecer isso. E foi o que aconteceu. No final dos 3 anos, Elias retorna, ele vai se apresentar a Acabe, ele vai fazer o desafio, dizer para Acabe enviar ali os 400 profetas de Azera, os 450 de Baal, ao Monte Carmelo. Então ele vai dizer o seguinte: vocês aí que servem a Azera, a Baal, façam aí um altar, coloquem lenha, mas não coloquem fogo não. E clamem ao Deus de vocês, de Baal, clamem a Baal e peça para mandar fogo aí para queimar o sacrifício. Vocês colocam aí o animal. E eu vou fazer outro altar e vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então o povo vai saber a quem vai servir: ao meu Deus, Deus do profeta Elias, ou aos deuses de vocês, aí, o Azera, o Baal. Vocês vão ver. Então vamos fazer aqui um teste aqui para ver qual é o Deus verdadeiro. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então nós sabemos que os profetas de Baal aí clamaram, se bateram, se cortaram todos, né? E clamavam e gritavam para Baal trazer fogo, responder. E Elias ficava ali olhando e zombando deles. Cadê o fogo? Cadê? Quem sabe? Grita mais alto. Quem sabe o Baal está dormindo? Então ele ficava ali zombando deles. E quando então foi dado ali como terminado aquele clamor ali dos profetas de Baal, então Elias disse: agora vamos ver aqui o meu Deus. Vamos ver se ele é o Deus verdadeiro. Se ele responder com fogo, então esse é o Deus verdadeiro. Mas então Elias queria fazer uma coisa que fosse totalmente ali convincente para o povo. Então Elias pega o que precisava mais na terra, o que tinha mais necessidade na terra naquela época, que era mais difícil de encontrar. Era água, só se encontrava em poços, e poços bem profundos. Não existia chuva, não existia ribeiros, não existia mais ali aqueles rios temporários, né? Só o Rio Jordão, que era longe dali onde eles estavam. Então, o desafio era pegar a água, que era o bem mais precioso, e oferecer a Deus. Ali um culto que Elias estava fazendo a Deus. Nós vamos ver mais detalhes sobre esse culto aí a Deus mais para frente. Mas Elias então pegou o bem mais precioso que existia, a água, derramou ali para ficar, tem olhaço assim e falar: mas agora que não pega fogo nessa lenha aí mesmo. Agora que não vai queimar de jeito nenhum. Como é que pode? Tem água. Eles não sabiam que aquela água era uma oferta mais preciosa que poderia ser dada a Deus naquele momento. Então, Elias mandou derramar água, e mais água, e mais água, e o povo pensou: agora não tem jeito. Tudo molhado assim, não vai, agora que não queima mesmo. E Deus então responde com fogo a oração de Elias, a intercessão de Elias, e Deus vem comprovando que Ele é Deus, e o povo todinho reconhece agora, acorda de repente e diz: só o Senhor é Deus. Então só o Deus de Elias é Deus verdadeiro, é o nosso Deus. Então o povo agora acorda e vê a realidade. E agora Elias é usado então para mandar cercar os profetas falsos e matá-los. Então Israel agora vai ter uma mudança a partir daí. É claro que não é uma mudança geral, pois Acabe, Jezabel e muitos seguidores continuam na idolatria a partir daí ainda. E ainda se levantam contra Elias, que tem que fugir para não morrer. Isso nós vamos ver em lições posteriores. Então nós precisamos diferenciar aqui. Nós estamos acostumados no Brasil, principalmente na região Nordeste. Eu estive agora
no Ceará, ali perto de Morada Nova, Roldão, né, Poço de Pedras, e nós vimos ali uma seca terrível, as árvores tudo sequinhas, aquele vento, 5 horas da tarde começa aquele vento forte, derruba até telha das casas, todo dia isso, mas chuva nada. Nós estivemos ali, tinha 6 meses que não chovia. A gente passava às vezes na casa do irmão e tal para visitar, e ele dava água para a gente e dizia assim: essa água é da última chuva, 6 meses atrás. Então veja só, eles guardam a água e vão usando, né? Então é uma coisa terrível a seca. E nesse período aí nós vamos ver que houve aí uma seca sobrenatural. Não era uma estiagem de passar 6 meses, por exemplo, sem chover, ou passar 1 ano sem chover, mas aqui era uma seca mesmo. Era uma seca de 3 anos e meio, coisa terrível. Eles já estavam ali sacrificando os animais. Veja bem que tinham que trazer água de longe, tinham que buscar nos poços mais profundos e procurar em toda parte pegar água. E essa seca não era uma seca assim, um fenômeno meteorológico, não, era um fenômeno sobrenatural, era ali um milagre de Deus. É Deus que retinha as chuvas. É bem diferente aí de uma estiagem ou de um tempo seco, né? Bem diferente. Tempo seco no máximo passa aí 1 ano sem chover. Agora essa seca aqui não, foi 3 anos e meio de seca. Então quando Elias, você veja aí 1 de Reis 17:1, Elias fala sobre o tempo que vai ficar sem chover, ele diz apenas nestes anos. Ele sabia que precisava ser mais de 1 ano, porque senão o povo dizia: não, Baal dormiu mais do que os outros anos, agora era para dormir só 6 meses, dormiu 12 meses. Então precisava de ser mais de 1 ano. Mas Elias não sabia quanto tempo. Deus não havia dito para ele, só disse que haveria uma grande seca. Então Elias diz: nesses anos aí vão ficar sem chover. Já nós vamos ver que é referido esse período nós podemos ter certeza que é 3 anos e 6 meses, porque está registrado por Jesus e por Tiago. Jesus fala sobre isso em Lucas 4,15. Então ele diz 3 anos e 6 meses, então houve de seca, e ele fala sobre o sustento de Elias. E Tiago 5,17, lá diz então que 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então veja bem que o Novo Testamento vem dando aí o total de tempo dessas grandes secas que houve ali em Israel. Agora nós sabemos também que esse período de 3 anos e meio foi recheado aí de milagres, maravilhas, Deus demonstrando o seu poder, Deus demonstrando que ele era superior a Baal e a Zera. Então era uma luta, né, ali contra Satanás e seus demônios, que faziam com que as pessoas estivessem cegas para a verdade. E nós podemos ver que 3 anos e meio também é o período lá em Apocalipse, durante a grande tribulação, 3 anos e meio que Satanás, aí vai haver uma grande fartura na terra, vai haver paz sobre a terra, provavelmente ele vai reconstruir o templo para os judeus, e serão 3 anos e meio de engano, o povo será enganado por Satanás, eles vão achar que o anticristo é o Cristo, é o Messias esperado. Então 3 anos e meio de engano ali, eles vão ser enganados. Depois Deus derramará também durante 3 anos e meio os seus juízos sobre todo Israel. Então eles deverão comparar, né? Vão ver que quem realmente pode fazer, controlar tudo é Deus.